Olá, paz, irmãos, bom tê-los por aqui. Daremos início à nossa segunda aula, onde trataremos do assunto princípio da sabedoria. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, nós te exaltamos e reconhecemos que o Senhor é Deus. Nos ajuda a compreender a tua palavra. Ilumine a nossa mente, Pai. Nos dê sabedoria, Pai. Nos capacita, Pai. Somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Nos ajuda a compreender, Pai. Nos ajude a praticar a Tua palavra, Pai. Que o Senhor derrame mais e mais da Tua graça sobre as nossas vidas, Pai. Nos ajuda, Pai, a entender que a maior prioridade da nossa vida deve ser o Senhor. Deve ser a nossa reverência para contigo. Deve ser o nosso reconhecimento em ter sido adotado por ti em tua família, ó Deus. A salvação é a maior bênção em nossas vidas, Pai. Nos ajude a compreender. Salva, Pai, pois o Senhor é bondoso, poderoso e é um Deus transformador de vidas, Pai. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, então nosso tema, o princípio da sabedoria. Um tema interessante, um tema oportuno, um tema que com certeza alegrará o nosso coração. E eu quero começar esse estudo recitando, o Salmo 14, versículo 1 e 2. Os tolos dizem em seu coração, não há Deus. São corruptos e praticam o mal, nenhum deles faz o bem. Nós vivemos numa sociedade hoje muito diversificada, pluralista, onde todos se sentem de uma certa forma na razão, onde se propaga que todos os caminhos levam a Deus, onde se propaga que basta eu fazer o bem para eu ser aceito por Deus. E isso é um grande perigo que muitas pessoas que acabam vivendo nessa filosofia acabam correndo esse risco. Pois a palavra de Deus diz que só aqueles que creem no Senhor Jesus, que se arrependem, são salvos. Somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, esse versículo de Efésios deixa muito claro que não basta eu ser bom, ou tentar ser bom, ou tentar ser reconhecido por Deus somente pelas minhas obras de caridade. Somos salvos exclusivamente pela graça do Senhor Jesus, mediante a fé. Então, o princípio de sabedoria, ele começa onde? A verdadeira sabedoria começa quando vivemos de acordo com a realidade de que o Deus da Bíblia existe e se importa grandemente com o nosso modo de viver. E aqui, de imediato, já cabe uma pergunta para nós. Como nós temos vivido, como nós temos nos comportado perante a sociedade, no trabalho, como nós temos amado as nossas esposas, cuidado das nossas esposas, dos nossos filhos, das nossas mães. Nós temos sido vistos como verdadeiros cristãos, nós somos reconhecidos no nosso reduto como pessoas que fazem a diferença, pessoas que são verdadeiramente luz, pessoas que são sal nesta terra tão amarga e escurecida pelo pecado. Então aqui já cabe a nós uma grande reflexão. Quem sou eu? Como eu tenho vivido? Qual é meu estilo de vida? E tudo isso deve nos remeter a quem? A Cristo. A palavra do Senhor diz que tudo que nós venhamos a fazer seja para a honra e glória do Senhor. Por isso que nós vivemos de um jeito cauteloso, ou precisamos, começar a viver de um jeito cauteloso, partindo até do nosso
até não, partindo do nosso linguajar, partindo do nosso estilo de vida, né? Quando o Senhor Jesus salva uma pessoa, ele traz uma mudança radical, né? Uma mudança de mente, uma mudança de comportamento. E isso é impossível não ser visível para as pessoas que vivem ao nosso redor. Por isso nós precisamos de sabedoria para conhecer esse Deus, para entender o que esse Deus exige de nós, e lendo a Bíblia e estudando, nós conseguiremos entender as suas instruções, o teu estatuto, para que nós venhamos a viver de acordo com esse Deus que nós servimos, que é um Deus santo e um Deus poderoso. Provérbios capítulo 9, versículo 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo resulta em discernimento. O temor ao Senhor é o primeiro passo em direção aos caminhos da sabedoria. Oséias, capítulo 6, versículo 3, diz assim: ah, como precisamos conhecer o Senhor, busquemos conhecê-lo. Então, nós precisamos nos dispor a conhecer ao Senhor. Nós precisamos ter tempo para ler a palavra do Senhor. Nós precisamos ter tempo de oração. Isso é uma responsabilidade nossa. Por isso que nós também devemos orar, como os apóstolos, né? Os seguidores de Jesus, os discípulos, oraram: Senhor, aumenta a nossa fé. Por isso nós necessitamos completamente do poder do Espírito Santo em nossas vidas. Por quê? Porque é Ele que efetua em nós tanto querer quanto realizar. Logo em seguida, nós temos aqui a definição básica do temor do Senhor é adoração reverente. Hoje a palavra adorar tem sido usada de forma muito casual. Nós dizemos que adoramos a Deus, mas também dizemos que adoramos um super sundae de chocolate. Então, quando a gente acaba perdendo um pouco da noção, ou até a falta de conhecimento da palavra adorar, nós começamos a usar a palavra adorar em todos os momentos das nossas vidas, em qualquer circunstância, em qualquer ocasião. Assim como, infelizmente, eu quero chamar a sua atenção agora, e a minha atenção também, para como nós temos usado a palavra Deus, né? Eu tenho reparado que normalmente, muitas vezes, a gente acaba colocando um Deus em qualquer coisa, né? Um Deus que é santo, um nome que deve ser reverenciado, uma pessoa que deve ser respeitada e amada. Então, nós não podemos ficar colocando Deus em qualquer coisa, em qualquer um prato que quebra, qualquer acidentezinho pequeno, a gente acaba colocando o nome de Deus, né? E nós não devemos levar o nome de Deus em vão. É isso que a própria palavra nos diz. Então aqui é mais um ponto para que nós venhamos a fazer uma reflexão, nos autoanalisar, reparar se nós temos esse costume em tudo que acontece, né? Estar usando o nome de Deus em vão. E seguindo os componentes do temor de Deus, nós temos o componente 1. Primeiro componente, uma percepção de quem é Deus. Quanto mais você souber sobre o caráter de Deus que nos é revelado na Bíblia, mais a reverência encherá o seu coração. Considere alguns dos atributos de Deus. A Bíblia ensina que Ele criou os céus e a terra, longe de sermos a colisão acidental de moléculas aleatórias. Você, eu e tudo em volta de nós na natureza somos o resultado direto do trabalho manual de Deus. Aqui é um outro tema que nós precisamos tomar cuidado devido a tantas teorias que o mundo tem usado, né? Dizendo sobre o tema da evolução, que nós somos resultado de uma explosão, do Big Bang, mas a Bíblia nos deixa claro que Deus criou todas as coisas. Nós precisamos ter convicção, começarmos a ter convicção das coisas básicas.
para que o nosso alicerce se fortaleça, né? Então nós vamos conhecendo, vamos caminhando, vamos aprendendo e vamos progredindo, né? Vamos conhecendo esse Deus a cada dia mais. A Bíblia também revela que Deus é perfeitamente justo. Quase todo mundo estremece ao pensamento de que criminosos algumas vezes escapam da prisão porque um advogado esperto comove um júri com uma história emocionante de vitimização. Mas, em última análise, ninguém deixa de ser punido. A justiça não é garantida porque os juízes são perfeitos e sábios, mas porque Deus é. Ele nunca perde um fragmento de evidência e o seu martelo sempre bate com precisão. A Bíblia nos deixa claro, né, e bem claro, que nesse mundo, os que creem, né, eles vão passar por aflições, eles passarão por dificuldades. E muitas pessoas, às vezes, ainda têm uma certa dificuldade. De repente, por terem recebido algum tempo atrás um evangelho um pouco diluído, híbrido, né, onde as pessoas dizem: venha para o evangelho que você vai ser uma pessoa de sucesso. Venha para o evangelho que você vai ter a casa nova, carro. E a Bíblia não diz nada disso, né? Como eu já disse, a maior bênção que Cristo pode nos proporcionar e nos proporciona é a salvação. Quando nós cremos em seu nome, quando nós o recebemos, e quando nós o recebemos de todo o coração com fé e arrependimento, ele nos declara filhos, filhos de Deus. Enquanto isso, nós estamos separados desse Deus. Nós não somos filhos, somos apenas criaturas. E isso é uma grande diferença. O Senhor também é santo. Santidade significa separado. Deus está completamente separado de e sobre toda a sua criação. Deus também está completamente separado de toda forma do mal. O pecado não será tolerado em sua presença. Quando Isaías teve a visão do Senhor assentado no templo em Isaías 3, um anjo poderoso clamava para o outro: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As Escrituras também revelam que Deus conhece o que é, que era e que há de vir. Ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente. Um Deus de ira e um Deus de glória. O temor de Deus começa a se desenvolver quando percebemos que prestamos conta a esse Deus. Prestaremos conta a esse Deus. Por isso que a própria palavra de Deus nos instrui: sede santos, porque eu sou santo. E isso é um assunto que nos deveria também nos estremecer. Por quê? Porque Deus sabe de todas as coisas e nós abordaremos isso logo adiante. Deus está em todos os lugares, sabe de todas as coisas e pode todas as coisas. Por isso que a Bíblia nos alerta para vivermos. Primeiramente, devemos conhecer esse Deus, para depois vivermos da forma adequada, da forma correta. E nós só conseguiremos isso se nós conhecermos a palavra de Deus. Não é do jeito que eu quero e do jeito que eu acho, é do jeito que Deus estabelece na sua palavra. Então nós devemos seguir isto. Existem outros atributos sobre Deus. Ódio de Deus pelo pecado. Juízo futuro. Um cristão vê no caráter de Deus não apenas ira, justiça, mas vê também amor, misericórdia e a graça divina. Uma combinação de muitos atributos revelados na cruz de Cristo. Em Salmo 130, versículo 3 e 4 diz: Senhor, se mantivesses um registro de nossos pecados, quem, ó Senhor, sobreviveria? Tu, porém, ofereces perdão, para que aprendemos a te temer. Então, esse versículo é maravilhoso, é glorioso. Por quê? Porque Deus me chamou, Deus te chama, Deus te convida. Ele expõe na tua palavra o plano de salvação. Por quê? Porque em Romanos diz: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
E poder crer em Cristo é uma bênção, é um dom dado por Deus. E isso deve encher o nosso coração, porque nada pode nos separar desse amor glorioso, poderoso. Nós servimos um Deus que pode todas as coisas e que tem domínio de todas as circunstâncias. Por isso, em Filipenses diz: alegrai-vos no Senhor. Digo outra vez, alegrai-vos. A nossa alegria não deve depender de circunstâncias. Porque, querendo ou não, circunstâncias hoje são boas, amanhã são ruins, no outro dia circunstâncias adversas, mas a nossa alegria tem que estar naquele que nos salvou, naquele que nos ama e naquele que continua hoje oferecendo salvação aos que creem. Por isso nós devemos proclamar o Evangelho com fidelidade, com amor, na esperança que Deus conceda o arrependimento aos que nós pregamos, às pessoas que ouvem essa mensagem. E a mensagem é o quê? Creia no Evangelho, se arrependa dos seus pecados e você será salvo. Terá uma vida eterna garantida na presença desse Deus que é tão bondoso. Pois a nossa vida aqui na terra é tão passageira, ela passa tão rápido, tantas circunstâncias, dificuldades, problemas, alegrias, choros, mas é a nossa vida terrena, isso 60, 70, 80 anos. Porém, o mais maravilhoso de tudo isso é saber que, a despeito das dificuldades e dos nossos problemas, nós estaremos uma eternidade toda com esse Deus maravilhoso. Em Romanos, capítulo 2, versículo 4, diz assim: não percebe quanto Deus é bondoso, tolerante e paciente com você? Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-la ao arrependimento? O professor Sinclair observou sabiamente e disse assim: uma razão pela qual sabemos tão pouco sobre tal temor filial, como de criança, é que nós não apreciamos o Evangelho. Apreciar o Evangelho significa aprovar a amargura da nossa profunda pecaminosidade, percebendo a ira eterna que nos era justamente devida, e ver pela fé o Senhor Jesus suportando a soma total daquela ira em nosso lugar na cruz. Então Deus, por ser tão bondoso, mas também justo, nós servimos um Deus que é um Deus de equilíbrio, um Deus que tem esse equilíbrio em todos os seus atributos. Ele teve que condenar o seu próprio Filho devido aos nossos pecados. Em Jesus foi imputado, foi transferido todos os nossos pecados para Ele, para que a justiça de Deus fosse satisfeita. Por quê? Porque nós servimos um Deus que é santo, um Deus que não pode viver com o mal, um Deus que não tolera o pecado. Por isso foi necessário que morressem por muitos. E esse foi o teu Filho, Cristo Jesus, homem e Deus, homem perfeito na terra, inocente, e Deus divino e poderoso. Agora nós temos uma percepção de onde Deus está e do que Ele sabe. O atributo chamado onipresença significa que Deus está onde você está. A onisciência de Deus é que Ele sabe de todas as coisas. Salmos 139:4 diz: antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4 e 5 nos diz: minha consciência está limpa, mas isso não prova que estou certo. O Senhor é quem me avaliará e decidirá. Portanto, não julguem ninguém antes do tempo, antes que o Senhor volte, pois Ele trará à luz nossos segredos mais obscuros e revelará nossas intenções mais íntimas. Então Deus dará a cada um a devida aprovação. Algo que tem assolado muitas pessoas é a pornografia. Algo que muitos se escondem, né? Usam do seu smartphone no banheiro, num quarto escuro, acabam se entregando a esse problema, a esse desejo descontrolado, porém, talvez eles não saibam
ou fingem não saber que Deus tem visto tudo isso, né? E isso traz grandes consequências para cada um, para quem é consumidor dessas coisas. E esse pecado, como os outros, acabam o quê? Nos afastando de Deus. Nós vamos ficando distante de Deus. O pecado vai nos atraindo, vai nos puxando e nós vamos de uma certa forma facilitando isso. E a gente vai ficando a cada vez mais distante do nosso Deus, do nosso Criador. Por isso que no momento de fraqueza nós precisamos orar a Deus. Nós precisamos buscar o Senhor. Nós precisamos compartilhar as nossas dificuldades, as nossas fraquezas. Até entendo que, infelizmente, nós vivemos hoje de uma forma mais generalizada, onde principalmente o mundo exige, o mundo cobra que nós sejamos fortes o tempo todo, que nós sejamos decididos, que nós resolvamos todos os nossos problemas. Mas não é desse jeito que nós devemos tratar o pecado. Nós devemos procurar pessoas experientes, nós devemos procurar auxílio, nós precisamos orar a Deus. De repente, precisaremos procurar um médico, fazer um acompanhamento, mas nós podemos vencer isso no poder de Deus. Deus pode usar o médico, mas Deus também pode curar você, sem você precisar de um médico, dessa dificuldade, desse pecado. E os pecados aqui seriam os diversos, né? O pecado da omissão, né? O pecado das pessoas que dizem que amam a Deus, mas no dia a dia não desenvolvem um relacionamento com Ele. E isso, de uma certa forma, acaba sendo uma mentira, né? De uma certa forma, isso acaba sendo uma incredulidade. Muitos não leem a Bíblia porque ainda não creem na Bíblia. Não creem que é Deus falando ao homem. Não creem no poder das Escrituras. Não creem no poder de Deus. Não creem. Então isso é incredulidade. Muitas pessoas acabam negligenciando a leitura bíblica. Muitas pessoas acabam negligenciando a leitura bíblica. E nós precisamos. Talvez você, nesse momento, ao ouvir esse vídeo, ainda não tenha uma vida um pouco mais dedicada, um pouco mais consagrada. Mas, meu querido, você pode começar fazendo isso hoje. Você pode, de repente, ore a Deus, peça sabedoria, se comprometa em conhecer ao Senhor. Tire pelo menos 10 minutos do seu dia a dia para você conhecer, para você aprender e automaticamente você vai tendo um crescimento progressivo. Comece aos pouquinhos. Bem melhor começar aos pouquinhos do que ficar procrastinando uma decisão tão importante dessa. Então nós precisamos nos dispor, nós precisamos tomar algumas atitudes, algumas decisões para que nós venhamos a conhecer esse Deus. Esse estudo nosso vai estar girando todo em torno do que? Em conhecer esse Deus que é poderoso, que é maravilhoso e que nos dá instrução. Vocês precisam me conhecer. Né? Em Oséias também diz, esse povo perece por falta de conhecimento. Em Provérbios, capítulo 5, versículo 21, diz: pois o Senhor vê com clareza o que o homem faz e examina os seus caminhos. Provérbios 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, observam tanto os maus como os bons. E eu volto a repetir, irmãos, isso deveria estremecer a gente, porque onde nós estamos indo, Deus tem visto. Deus tem visto. Deus, Ele é um Deus tão poderoso, um Deus, como eu já disse, conhece todas as coisas, e Ele julgará o nosso foro íntimo. O que é o nosso foro íntimo? O que só nós sabemos. Imagina se Deus, de repente, colocasse um projetor conectado à nossa mente e Ele projetasse em uma parede gigantesca o que nós pensamos em uma semana. Como seria? O que nós temos pensado, o que tem ocupado a nossa mente. Por isso que uma outra instrução, qual é? É nós enchermos da palavra de Deus. Né? Nós precisamos criar esse costume, nós precisamos crescer, nós precisamos conhecer ao Senhor. Nós precisamos aquele tempinho, de repente você consegue colocar um versículo, você tem a Bíblia
em MP3, você tem a leitura no smartphone. Queridos, nós temos todos os meios que nós precisamos para conhecer ao Senhor. Nós só precisamos nos dispor, ter essa atitude, né, sermos firmes e falar, eu vou conhecer ao Senhor, que o Espírito Santo me ajude, que o Espírito Santo me capacite. E pode ter certeza que Ele vai te capacitar. Falo com toda a convicção isso. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 12 e 13, diz assim: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos. E é a Ele que prestaremos conta. Então existem vários versículos na palavra dizendo que nós prestaremos conta. Em Hebreus também, capítulo 9, diz, versículo 27, diz que ao homem está destinado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Então, nós enfrentaremos esse Deus. E agora, uma percepção do que Deus exige de nós. A palavra revela a vontade de Deus para os homens. Em João, capítulo 14, versículo 15, diz: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Olha que versículo que nos confronta, né? Se nós amamos a Deus, nós devemos obedecer aos seus mandamentos. Desobedecer a Deus, mesmo que nas pequenas coisas, nunca é trivial. Quando um homem temente a Deus recebe o troco a mais, ele devolve a diferença, porque Deus diz: não furtarás. Êxodo, capítulo 20, versículo 15. Um homem que ama o Senhor sempre dirá a verdade. Não dirás falso testemunho. Êxodo, capítulo 20, versículo 16. Porque o Senhor disse: honra teu pai e tua mãe. Êxodo 20, versículo 12. O sábio não insulta sua mãe, nem mesmo sarcasticamente. O homem temente a Deus está sempre vigilante e guarda os seus olhos do mal. Todos esses 3 componentes básicos do temor do Senhor são verdadeiros sobre Deus, quer uma pessoa acredite neles ou não. Não podemos separar o amor de Deus da sua santa justiça e não podemos ocultar que ele se ira todos os dias contra os perversos. É impossível se esconder de Deus, e o rei Davi fala isso com clareza em Salmos 39, versículo 7, do 7 ao 10. É impossível escapar do teu espírito, não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali tua mão me guiará, e tua força me sustentará. Então nós servimos esse Deus, que é poderoso, que é maravilhoso, que é santo, e que ordena que todos os homens se arrependam. Só existe um caminho para nós. O caminho por meio do Filho de Deus, a saber, Cristo Jesus. Eu já vi uma pintura de um quadro que é o seguinte, vou explicar. Tinha um homem e tinham 2 caminhos nesse quadro, e o homem estava antes desse caminho, como se o homem pudesse escolher o caminho a seguir. Porém, isso é um equívoco. E por que é um equívoco? Porque o homem, sem Deus, ele já nasce em rebeldia, afastado de Deus. Somente quando nós cremos no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que nós nos tornamos filhos de Deus. Por isso esse quadro é um equívoco, porque ele coloca o homem como se o homem tivesse essa condição de escolher ou trilhar o caminho mau ou trilhar o caminho bom. Na verdade, as nossas vidas sem Cristo, nós já estamos no caminho incorreto. Nós estamos num caminho longe de Deus.
nós estamos correndo risco de vida, e um risco de vida eterna, porque nós prestaremos conta com esse Deus. Por isso que a Bíblia deixa clara: se arrependam, creiam no Senhor Jesus. E isso é uma bênção do Senhor, como eu volto a repetir, e não canso de repetir isso. Creia no Senhor Jesus. O próprio Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós não vamos a Deus por meio de um amigo, ou por meio do sacerdote, por meio do profeta. Nós conseguiremos ter essa intimidade com Deus por meio do teu Filho Cristo Jesus. E Cristo graciosamente tem convidado as pessoas: venham a mim, venham a mim. E aos que ouvem e ainda não receberam o Senhor Jesus, eu peço que vocês considerem esse estudo, essa mensagem, que é uma forma de encorajamento, mas é uma forma de autoanálise também, para que você ore a Deus, coloque sua vida diante de Deus. Se de repente você ainda não recebeu o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, o momento pode ser agora, aí mesmo onde você está. Ao fim dessa aula, você pode curvar sua cabeça, pedir a ajuda do Senhor Deus, por meio do teu Filho Cristo Jesus, e dizer: Senhor, salva-me, eu quero morar contigo, eu quero ter a vida eterna e desfrutar das tuas promessas, Pai. Isso é sabedoria. Peça a Deus que o Espírito Santo lhe convença, lhe abra o seu entendimento, e que o Espírito também nos ajude a conhecê-lo a cada dia mais e mais. Esse é o estudo que eu gostaria de passar para vocês. Esse é o estudo onde eu também fui edificado, aprendi um pouquinho mais do Senhor, e com a graça dele nós vamos caminhando juntos. Muito obrigado pela oportunidade, que o Senhor continue abençoando cada um de vocês. Vamos orar mais uma vez? Senhor, Pai eterno, Pai de graça, Pai de amor, de misericórdia e de justiça. Muito obrigado por esse estudo, Pai. Que o Senhor nos ajude a entender, Pai, a simplicidade do Evangelho, Pai. Que o Senhor nos ajude a entender o sacrifício do Teu Filho amado, Cristo Jesus, naquela cruz. Que bênção em nossas vidas a salvação. Que bênção saber, Pai, que o Senhor efetua a salvação e essa salvação é permanente, Pai. Que bênção, porque nós já podemos desfrutar aqui mesmo na terra dessa alegria, Pai, dessa total convicção que o Senhor nos salvou e nós não perdemos a salvação, Senhor. Muito obrigado, Pai. Continua falando aos nossos corações, continua nos iluminando, continua colocando dentro de nós o desejo em Te conhecer, em Ti e Te seguir com fidelidade, com amor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda e sonda também as nossas intenções, Pai. E que tudo que nós venhamos a fazer seja verdade, Pai. E que tudo seja feito para a honra e glória do Teu nome. É o que eu lhe peço. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, meus irmãos. Até a próxima.